Muito bem, gravação iniciada. Vamos começar, né? Seguir nosso estudo para começar com as preces iniciais. Antes das preces, vamos só assentar um pouco a nossa presença, soltar as preocupações, liberar o passado e o futuro e trazer a nossa atenção para o momento presente, acalmando o corpo e a mente. São 3 respirações suaves e profundas. Deste estado de presença, nós nos conectamos com a presença de Guru Rinpoche e pedimos as bênçãos através da prece de 7 linhas. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquins. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Orgen Yogi Nupjansan Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Nyotrupnye Pema June Jesudra Kurdo Kandro Manteko Hiki Jesuda Druki Jinji Lapchi Chitsu So Guru Pema Siji Hum Orgen Yugi Nubjan San Pema Gesar Ora, Dompola Yatsen Yatsen Chogi Choginodum, Nyodrumye Pema Pema June Jude Jesus, Jesudra Gordo Kandro Mampeko Kiki Jesu Datruki Genji Lapchi Chitsu So Guru Pema Siji Hum. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Tsochi Choknan La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso de Pessonante Drola Pentir Sanje Drupacho Sanje Chodan Tsochi Choknan La Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso de Pessonante Drola Pentir Sanje Drupacho. Tô bom. Oi, para quem eu não vi ainda, né? Bem-vindos, bem-vindas. Vamos seguir com a leitura. E aí, a qualquer momento, se precisarem, abram o microfone para falar, tá? A gente está cobrindo aqui o capítulo 2, onde está fazendo esse preâmbulo, né? Falando sobre as práticas de shamatha.
E aí hoje, nós paramos nesse ponto para seguir hoje, né, lidando com problemas na prática de Shamatha. Então, quando a gente está se aventurando nas práticas de Shamatha com assiduidade, né, disciplina, regularidade, pode ser que surjam alguns obstáculos, né, alguns problemas na prática. E aí o Lama vai falar sobre isso para a gente, como lidar com esses desafios, com esses problemas que podem surgir. Então vamos lá. Se a sua prática é saudável e agradável, sustentada com entusiasmo e bem-estar, as chances são extremamente remotas de que qualquer problema catalisado se enraize profundamente. Nunca ouvi falar de um caso assim. Quase todas as situações que encontrei de problemas persistentes na prática de Shamatha são caracterizadas por falta de disposição e por uma dependência completa da disciplina. Normalmente, quando a prática de Shamatha vai mal, ela se torna pesada, frustrante e isolada, estéril e escura. Sentimos a necessidade de nos esforçar mais e, é claro, isso a torna ainda pior. Tá bem, Laca, querida? Pode ficar com a câmera fechada, tranquila, tá? Qualquer coisa, você abre o microfone se precisar falar. Então, sentimos a necessidade de nos esforçar mais, e é claro, isso a torna ainda pior. Então, se a gente está fazendo a prática, né, e surge essa sensação, a prática fica pesada, frustrante, escura, aí a gente se esforça mais, vai reforçar esse obstáculo, né? Mas o Lama vai detalhar isso mais adiante. Tensão e dores físicas não são necessariamente indicações de um problema. Nos estágios iniciais, sobretudo, a tensão no corpo pode ser causada mais pela mente do que pela fadiga muscular ou por algum outro fator puramente físico. Os joelhos podem doer quando você está meditando e ficar bem em qualquer outro momento, mesmo se ficarem imóveis por longos períodos de tempo. Parte da mente quer uma desculpa. Se a dor for causada por esse tipo de influência da mente, então faça uma escolha. Reconheça que a tensão não é realmente debilitante e apenas solte. Só uma parte aqui. Eu gostaria de ouvir assim, ou de ver de vocês, né? Quem já sentou para meditar aí por um longo período, um período mais prolongado um pouco, e o corpo começa a reclamar, né? E às vezes, esse tem um detalhe importante, eu vou sempre voltar também para esse aspecto que eu acho importante, o Lama fala disso também, da gente reconhecer, saber o nosso corpo, né? Reconhecer as experiências do nosso corpo. Porque às vezes é isso, você senta para meditar, fica ali 30 minutos, 40 minutos, o corpo começa a reclamar. Mas é a mente buscando um subterfúgio para sair da prática, né? Então, se a gente tem clareza sobre essas sensações no corpo, se ela é realmente uma sensação física debilitante ou se é uma busca de fuga para sair da prática, aí a gente vai conseguir soltar com mais facilidade se reconhecer que é uma questão mental, né? Às vezes é uma questão física mesmo, e aí a gente precisa encontrar a postura adequada, alinhar, se precisa fazer o movimento, né? O Lama já disse para a gente que não é para ficar na postura se matando com dor, para forçar a prática. Então, a gente vai encontrar uma postura confortável, mas é interessante a gente ver como a gente se dispõe, quando a gente se dispõe a fazer uma prática mais prolongada, assim, de um tempo maior, às vezes o corpo traz esses elementos, né, esses obstáculos, que não são tanto físicos, assim, mas é mais uma fuga, uma questão da mente catalisando meios, assim, de fugir desse espaço limitado, né, que a gente está colocando ela na prática, para reconhecer esse espaço mental. Então, é interessante da gente ter essa consciência corporal, é importante, mas de reconhecer essa conexão, né, de como a mente está operando nessas sensações do corpo. E aí, se a gente reconhece que é uma questão mais mental, a gente consegue soltar com mais facilidade. Senão a gente libera o corpo, né? Movimenta, faz um ajuste que precisa para conseguir permanecer na prática. Então, se a gente reconhecer que essa tensão não é realmente debilitante, a gente apenas solta, libera o esforço, né? E deixa a mente solta e o corpo relaxar, se estabelecer. Se o problema permanecer entre as sessões e, sobretudo, se estiver associado a uma série de outros sintomas que surgiram, desculpa, gente,
Se o problema permanecer entre as sessões e, sobretudo, se estiver associado a uma série de outros sintomas que surgiram de um desequilíbrio do sistema nervoso, você deve ser mais cuidadoso. É importante ter essa percepção, né? Essa conexão, essa percepção clara do corpo. Esses sintomas incluem tensão, um sentimento persistente de escuridão ou peso no coração, uma tristeza que pode levar à depressão ou irritabilidade, ao nervosismo e a uma tendência a chorar. Não um choro revigorante e purificador, mas apenas um pesar. Se você reconhecer que um ou mais desses sintomas ocorrem de forma crônica, então há alguma coisa errada. É hora de se acalmar, falar com o professor e solucionar a questão. Se estiver sozinho, a primeira coisa a fazer é aliviar a intensidade da prática. Relaxe e permita-se ser um pouco preguiçoso. Você pode experimentar um pouco de yoga, pode ser de grande ajuda. Acima de tudo, traga mais leveza e encontre algo para restabelecer o ânimo e o entusiasmo da mente. Se puder fazer isso, terá grandes chances de eliminar o problema. Quando a alegria, o entusiasmo e a leveza da mente se tornam uma lembrança distante, esses sintomas podem realmente se manifestar persistentemente e se tornar problemáticos. Então, esses são... Assim, se a gente tem uma prática regular, Flor, depois você me ajuda, já que você está aqui, vamos usar da sua sabedoria. Eu acho que esses problemas, assim, eles surgem com mais intensidade quando a gente tem uma prática regular mais prolongada. Se a prática é esporádica, vai ser difícil a gente se aprofundar tanto na experiência mental para catalisar, para dragar mesmo das profundezas da mente experiências tão desafiadoras. Mas quando a gente se coloca com regularidade, assiduidade e um tempo mais prolongado na prática, a gente vai acessando cada vez mais nuances e experiências mais sutis e profundas da nossa mente. E aí pode ser que surjam mesmo esses obstáculos que tornam difícil a prática, a sensação de tristeza, de pesar, né, uma sensação de aperto, choro. Às vezes isso é catalisado e a gente sente, se mantém, tá na presença, permite vivenciar a experiência e consegue soltar. Faz parte, né, do processo, do caminho da meditação. Se a gente consegue soltar, maravilha, ultrapassa isso e segue. Mas às vezes a gente não consegue soltar, né? Então aí a gente precisa fazer outra coisa, liberar, sair da prática um pouco, fazer uma prática física como yoga, ou fazer outras coisas que o Lama vai falar na frente. Mas dentro da minha experiência, assim, né, do que eu vejo de relatos que eu ouço, isso é mais possível de acontecer quando a gente está realmente imerso mais profundamente na prática. Em retiro, mais possível, em retiro de meditação, né? Tá o dia todo, horas e horas dedicadas à prática, a aprofundar, né? Fazer esse mergulho interno profundo. Então, é bem possível. E mesmo na vida comum, quando a gente tem uma prática regular mais longa também, é possível que a gente acesse essas experiências difíceis, desafiadoras. Então, é importante a gente saber o que fazer quando ela surge, né? E é essa orientação que o Lama está trazendo para a gente aqui nesse ponto. E também é importante, assim, se a gente não tem um Lama, um professor que nos orienta direto, os nossos amigos da Sangha, né, os nossos companheiros que já estão mais avançados no caminho, que já percorreram caminhos que a gente não percorreu ainda, eles também servem de apoio para a gente, né? Eu tenho essa grande alegria e mérito, assim, de ter amigos e amigas da Sangha que me ajudam muito nesses momentos desafiadores das práticas. Então, é importante a gente saber também apoiar e buscar uma orientação, né? O que é isso? Então, vamos ver, que o Lama vai falar mais desse tema para a gente. Tá? Acima de tudo, traga mais leveza, isso. Se você sentir uma sensação densa, escura, apertada e fechada, em especial na região do coração ou no centro do peito, recue imediatamente. Recue como se uma cobra tivesse caído em seu colo. É muito importante não seguir a meditação se isso acontecer, pois pode causar um grande dano. Faça algo divertido. Vá comer uma pizza, tomar um sorvete ou ouça sua música favorita.
Faça o que puder para trazer a leveza de volta e sair desse lugar rapidamente. Por que isso pode acontecer? O centro do coração está intimamente ligado à consciência mental. Existe uma energia vital no corpo que pode ser sentida de maneira tátil, mesmo que não seja física no sentido científico ocidental. Não há lugar para energia vital na física moderna. Acho que nunca haverá. É um tipo diferente de fenômeno. Esse é um tipo de qualia que é experienciado em primeira pessoa, não algo que existe puramente de maneira objetiva, independente da experiência. Essa energia se manifesta, entre outras maneiras, como sensações físicas em seu coração que acompanham os diferentes estados emocionais. Quando você se sente alegre e feliz, quando se sente animado, quando se sente pesado e deprimido, quando sente raiva, note as sensações físicas em seu coração. Para qualquer um dos principais estados da mente, você provavelmente poderá sentir a energia vital correspondente se prestar atenção a ela. Então, esse é um aspecto, e a gente pode, seja com a meditação ou sem a meditação, a gente percebe com muita clareza, assim, se a gente tiver percepção do corpo, né? Tiver essa consciência do corpo também. Como esses estados emocionais, esses estados mentais, eles realmente se manifestam na nossa experiência física. Então, você está entusiasmado, feliz, é como se o peito, o coração está aberto para a vida, né? Para o que der e vier. Quando a gente está entristecido, qual a postura? A gente fica mais fechado, mais encerrado em si mesmo, né? E nessa experiência meditativa, se surgir essa sensação de tristeza, essa escuridão no coração, o Lama está dizendo para a gente, se a gente não sabe o que fazer com isso, então recue e vai fazer outra coisa. Tem um aspecto importante aqui, né, gente? Ele tá falando das práticas de shamatha. Em shamatha, a gente está muito direcionado para estabilizar a atenção e reconhecer os eventos mentais, reconhecer a própria mente. Então, às vezes, a gente pode se encerrar demais, ter uma sensação de que a prática de shamatha está fechada demais, e aí a gente vai se encerrando demais nessa experiência, e o corpo vai sentir, obviamente, mas quando surgirem esses obstáculos também, pode ser que essa sensação de peso, de tristeza, de pesar, se instale também na mente e no corpo, né? Então, a gente precisa ter essa abertura e lembrar, assim, que a prática de shamatha, mesmo ela focada, sendo ela uma prática, né, que a gente trabalha a atenção e foco, ela não é para ser uma prática fechada, encerrada. A gente pode soltar, né? Pelo contrário, a gente vai testemunhar e focar no objeto, estabilizar a atenção, mas reconhecendo nesse espaço livre aquilo que a gente quer observar e repousar a atenção. A gente não vai se fechar demais, senão a gente vai ficar cada vez mais encerrado em si mesmo. Então, quando a gente abre essa perspectiva, a gente reconhece esses obstáculos que surgem, mas reconhece também que há um espaço muito mais amplo e livre, né, dessas perturbações. Então, há uma possibilidade ainda maior de soltar. Quando surgem esses obstáculos e a gente se fixa neles, aí vai ficando cada vez pior. Parece que toda a experiência se manifesta naquele obstáculo, né? A gente solta e percebe que tem coisas além, tem experiências para além desses obstáculos, né? Então, a gente precisa ter isso também, assim, a prática de shamatha não é para ser fechada, né? A gente vai fazer uma prática de foco, de atenção, mas com essa percepção abrangente, livre, né? Tudo bem? Vamos seguindo então, que o Lama traz mais falas para a gente desses obstáculos. Na prática de shamatha, você está fazendo algo muito incomum com a sua mente. Você está pedindo que ela se concentre em uma coisa e permaneça ali. Isso significa que você está, de certa forma, compactando a sua atenção. Está eliminando a dispersão e canalizando, unificando a mente. Ao reunir a sua mente, você também reúne as suas energias vitais, direcionando-as para o coração. Lembra que ele falou há pouco, né? Dessa conexão íntima de coração e consciência, energia vital e consciência. Se a qualidade da consciência que você está compactando tem elementos negativos, como ressentimento, culpa, depressão, tristeza ou medo,
isso também aparecerá no coração como uma sensação de escuridão pesada, como se você tivesse acabado de engolir uma pedra. Os tibetanos descrevem isso como energia ruim. Eu não sei falar isso em tibetano. E é claro, é exatamente isso o que se sente. É perigoso porque a energia pode se alojar no coração e permanecer lá. Isso pode levar à depressão crônica ou algo pior. É lamentável, mas isso acontece desnecessariamente para muitos meditantes. Você pode trabalhar essa experiência, mas é difícil, sendo muito melhor nem permitir que isso aconteça. Se acontecer, quanto mais cedo você lidar com ela, mais fácil será. Como proceder? É preciso trazer muita leveza e luz para a sua vida, e provavelmente não deverá praticar muito. Se desejar meditar, as sessões devem ser curtas e muito leves. A prática de bondade amorosa é bem apropriada, mas nunca ao ponto de se tornar opressiva ou pesada, de forma alguma. É preciso manter a leveza, fazer coisas que o agradam, passar tempo com as pessoas de quem você gosta. Se tiver um professor ou professora espiritual, pense muito sobre essa pessoa. Faça o que puder para introduzir uma qualidade de leveza, doçura e calor em seu coração e em sua mente. Só um minutinho, gente. Minha bateria. Acho que conectou. Faça o que puder para introduzir uma qualidade de leveza, doçura e calor em seu coração e em sua mente. Você realmente precisa tomar providências importantes para combater o peso sombrio e frio desse problema, sendo muito paciente até poder retomar qualquer tipo de meditação mais intensiva. Você precisa tirar uma licença por algum tempo. É incomum, mas problemas semelhantes a esses, associados ao centro do coração, às vezes acontecem quando a atenção plena à respiração com foco nas narinas concentra muita energia na cabeça. Você pode sentir a sua cabeça cheia e inchada como uma abóbora em cima do pescoço. Pode sentir pressão ou dores de cabeça. Se isso acontecer, abandone essa prática por um tempo. Leve a atenção para o abdômen ou deixe que ela permeie suavemente todo o corpo, mas afaste-se da cabeça. Não é saudável. Se seguir utilizando essa técnica, o problema pode se tornar crônico e não há realmente nenhuma razão para permitir que isso aconteça. Dores de cabeça não devem se tornar comuns como resultado da prática. Se ocorrem de vez em quando, é normal. Mas se você perceber que está tendo dores de cabeça associadas à meditação com algum grau de regularidade, então algo está errado e precisa ser verificado. Se as dores de cabeça se tornarem frequentes, converse com um professor qualificado. Muito bem, então todos os obstáculos que podem surgir quando a gente está praticando, né? Então, essa sensação de peso no coração, essa sensação de uma energia escura, densa, pesada, fechada, ou quando a gente está com foco muito intenso nas narinas, né, para cultivar a vivacidade, a sensação da cabeça que dói. Então, a gente tem que soltar, né? A orientação do Lama aqui nesse trecho do livro para a gente é isso, é soltar, é tornar mais leve. Porque quando todas essas experiências surgem, elas como se fixassem, né, na nossa prática, é porque certamente tem muita tensão aí, né? A atenção fechou e a mente se contraiu também na direção daquilo. Então, não é para ser... É importante a gente lembrar, né, gente? A prática de shamatha não é para ser uma prática de tensão. É uma prática de atenção, mas é uma atenção relaxada. Tanto que o Lama sempre diz para a gente que o ponto de partida é o relaxamento. A gente precisa lembrar de soltar, de soltar. Quando surgem os obstáculos, a gente também, dentro de todas as possibilidades que a gente tiver, a gente tentar soltar. E lembrar que tem apoio, né? Buscar ajuda, orientação.
E se permitir também, porque dependendo de como a gente está, da fase da vida e da prática que a gente está, se a gente está muito disciplinada demais, às vezes surgem os obstáculos e a gente quer a todo custo ultrapassar esses obstáculos. Eu vou porque eu sou capaz, ou porque isso, ou porque daquilo, né? Vai na força da disciplina, assim. E às vezes não é por aí, né? É na suavidade do relaxamento. Então, a gente precisa ter muita clareza, assim, muita presença, muita gentileza, amorosidade com a gente mesmo no nosso caminho, nas nossas práticas, né? Tudo bem? Alguém já passou assim por um obstáculo difícil, desafiador? Eu já passei por alguns, assim, é bom mesmo é quando a gente supera, né? Quando a gente libera, a gente, segue adiante, liberdade. Tem um ponto que eu separei, eu queria compartilhar aqui para a gente assistir junto. Aline, Sim, Cris. do jeito que o Lama fala aí no livro, né? Dá vontade de ser do jeito, a gente fica com tanto medo que a gente não pratica chamata nunca, né? Pelo amor, faz isso não. Não, não, eu estou brincando, mas, né, porque você fica com receio de sentir todas essas coisas, né? É, então. Mas, na verdade, eu separei um pedacinho de um vídeo que o Lama, daqueles ensinamentos especiais, lá no iniciozinho de 2023, quando ele falou, fez um preâmbulo, né, sobre a matriz sextupla que ele ia apresentar, ele falou um pedacinho curtinho de uns 5 minutos que ele falou sobre isso, assim. Na verdade, eu vou pôr o Lama para a gente ouvir, que eu acho que é muito melhor, né? Mas o que ele vai dizer assim, que a gente não precisa ter medo dessas experiências que surgem, porque na verdade o que está sendo feito é a gente tomar contato com elas de frente, porque elas já estão presentes. Né? O que está fazendo a prática está drenando ela das profundezas da mente e trazendo para a gente dar conta de trabalhar e superar e liberar, né? Mas na verdade tudo isso já está presente. E aí, quando a gente não tem clareza sobre essas experiências, elas nos movem sem que a gente perceba, sem que a gente saiba, né? Então, quando elas surgem como obstáculos da prática, é uma coisa positiva, assim, porque é uma coisa que está surgindo para a gente só conseguir liberar, né? O que é negativo é, assim, é o quanto ela vai ficar presa na nossa experiência, obstaculizando e pesando a nossa, não só a nossa sessão de meditação, mas a nossa própria experiência de vida, a nossa energia vital. Então, a gente não é para ter medo, sabe, Cris? Isso acho uma coisa importante, assim, mas é para a gente saber que essas possibilidades desses obstáculos serem catalisados, essa possibilidade existe quando a gente se lança realmente a fazer a prática, né? A se dedicar à prática. Então, isso pode surgir, mas não é que surgiu porque você está meditando, é que já estava presente. A meditação trouxe isso à tona, né? Para você olhar e liberar. Flor, quer Aline, falar? Sim, querido. só um detalhe assim, porque tem dois aspectos assim, né? Tem os obstáculos que são catalisados pela prática correta, que são os famosos nhamos que a gente estudou tanto, né, tal. Mas tem também uma abordagem equivocada da prática, que eu acho que é um pouco o que ele está falando aqui, né? A gente começa a prática sem uma abordagem é, bondosa, compassiva, relaxada, aberta. Então, é um pouco isso. Assim, por exemplo, se a gente comparar um pouco, talvez o Lama tenha trazido isso agora também, porque foi um pouco. Ele mesmo disse, né? Na experiência dele, ele fez muita coisa errada, Uhum. porque ele tensionou muito, ele pressionou, tentou focar muito, ele foi muito. Aí tem um pouco assim, um pouco da abordagem que chega até nós, da prática, né? Sim. Se a gente viu também, a gente viu que o Lama, eu acho que depois desse retiro, quando ele sair, e a gente já viu durante esses retiros, os últimos retiros que ele fez, durante aquela explicação das 6 inteligências, ele já fez algumas alterações assim. E dependendo da abordagem, se for uma abordagem já voltada para a gente reconhecer a natureza última da mente, a gente já começa a chama, está mais repousando na própria consciência, nessa abertura, nessa luminosidade. Então, a gente já entra na prática de uma forma diferente, entende? Como mais ou menos o Eric Pema Kunso que nos apresenta o caminho. Um Sim. caminho de chamata sendo uma prática onde você vai fazer um suspiro gentil, você vai chegar muito gentilmente. Então depende um pouco da abordagem. Se você chega querendo ficar ali com a mente na respiração,
não deixar perder nenhum instante, não, né? Aí você tensiona, você já começa tensionado. Então depende um pouco também da instrução e da Isso. abordagem que está chegando até você. Por muito tempo, às vezes pode ser que a gente pode ter sido, chegou para a gente uma instrução que colocava a gente numa restrição, assim, né? Uma Uhum. concentração. Quando a gente começa a receber uma outra instrução, onde a gente, não, a prática é repousar, encontrar a experiência de base, que é a consciência, e repousar aí, na quietude da consciência e mesmo movimentos da mente, você pode usar como a abordagem Dzogchen da atenção plena à respiração. Você repousa na consciência e deixa em segundo plano a atenção, parte da atenção simplesmente com uma corrimão ficando atenta ao fluxo da respiração, né? Então, um pouco depende da abordagem. Então, tem duas coisas. Tem a abordagem restrita, tensionada, né? E tem aquilo que é catalisado pela prática, por uma prática correta, que aí já são os niyamas, é outra coisa, assim, né? Exato. Isso é uma coisa, uma experiência maravilhosa, obrigada, Flor, que a gente vai percebendo também essas diferenças, né, de como uma prática mais rígida, no sentido disciplinar, né, parece que traz, por mais que tenha uma orientação de relaxamento, parece que a gente tem que manter ali a todo custo, mas a gente lembrar que não é a todo custo, né, é nessa base de relaxamento e abertura. E nisso é maravilhoso. E a gente vai percebendo essas diferenças também, à medida que a gente recebe instruções diferentes, né, de professores diferentes, que a gente se dispõe a praticar e a tomar contato com essa experiência interna, né, no momento da prática. Então, tem muitos aspectos relacionados, né, envolvidos aí. Aí é o ponto da gente realmente reconhecer onde a gente está, né, na prática. Vamos ouvir o Lama falando um pedacinho? A orientação que ele vai ler, vai comentar um pouquinho, brevemente, é para praticantes em retiro na montanha, mas eu acho que serve para a gente porque vai falar um pouco sobre esses obstáculos que surgem e, enfim, eu acho que e ouvir o Lama, pelo menos para mim, é sempre bom. Espera lá. Só achar aqui o vídeo zero tem afiliação. Recoste-se, porque isto é uma obra de arte. Dujun Rinpoche, de Troeshe Dorje. Espera lá, que eu acho que também é acelerado isso daqui. Os conselhos para a prática em retiro nas montanhas. Eu extraio um pedacinho aqui. Devido à profundidade e ao intenso poder da grande perfeição, também haverá obstáculos. Assim como um grande lucro geralmente vem acompanhado de um grande risco. Isso porque todo o karma negativo que você acumulou no passado está sendo catalisado devido ao poder destas instruções práticas. Isso se manifesta externamente como as perturbações, interferências e aparições demoníacas. Psicologicamente, você pode sentir inexplicavelmente uma intensa angústia e tristeza que fará você querer chorar. Eu sou um fracassado. Baixa autoestima, depressão surge. Toda a inspiração, toda a alegria, todo o entusiasmo já era. Isso é chamado de niyam, chamado de perturbação. É uma perturbação interna. Pode fazer você querer chorar, sentindo pena de você mesmo. Você pode sentir fortes aflições mentais. E os seus sensos de admiração e reverência, bodhicitta e compaixão podem diminuir. Podem declinar. São todas perturbações. Não significa que você é um fracassado. Não significa que você é um mau praticante. Não significa que você não está avançando. Mas significa que tudo já estava ali. E agora, porque você não tem nada para distrair você da prática, e você está dragando a sua psique, eles estão surgindo. E assim você pode vê-los. E não é agradável.
Você pode interpretar mal as palavras destinadas a ajudá-lo. O Guru te dá um conselho e você diz, não, não quero ouvir isso. Não, ai, que Guru ruim. Ai, que Guru horrível. Guru mau. Para. Guru mau. Você não está me dizendo o que eu queria ouvir. E perder o desejo de permanecer em retiro. Você pode pensar em abandonar os seus samayas. Você pode ter visões falsas a respeito do seu guru, dúvidas sobre o Dharma e assim por diante. Esses são indícios de perturbações. Portanto, reconheça-as. Não tome refúgio nelas. Não abrace-as, não se identifique com elas. Caso contrário, elas vão levar você para a direção oposta do Dharma. Aqui está a demarcação entre ganho e perda. Se você abraçar esses obstáculos, aceitá-los, por meio dos pontos cruciais da prática, eles se transformarão em siddhis. Poderia até dizer, comentário aqui, que quanto mais intensa for a perturbação, quanto mais insuportável ela for, quanto mais perturbadora ela for, mais poderoso vai ser o siddhi na qual ela vai se transformar. Se e apenas se você transformar tudo isso em caminho. Se você não fizer isso, ela vai te derrotar. Se você cair sob a influência deles, eles se tornarão obstáculos. Com samaya puro, admiração, reverência, coragem inabalável, confie o seu coração e a sua mente ao seu guru. E reze sinceramente a ele, com confiança, ele ou ela, com confiança em tudo o que ele ou ela possa fazer. Um pedacinho da fala do Lama sobre isso, né? Ele está falando, obviamente, se direcionando ali aos praticantes em retiro, mas que serve para a gente, assim, que se lança a prática também, né? Mais prolongada, como eu disse. Mas é isso, né, gente? A gente não se agarrar à experiência, ao obstáculo que surge. Isso é uma coisa importante. A gente vai tentar soltar. Vamos seguir aqui a leitura, tudo bem? Tudo, né? Vamos seguir aqui a leitura, porque ele vai dizer assim que, por outro lado, você também pode ter muitas sensações físicas incomuns na prática de shamatha que não causam preocupação alguma. As pessoas geralmente relatam experiências bizarras, como distorções do sentido do espaço físico, ilusões de movimento ou queda, uma sensação de que os membros estão contorcidos ou um zumbido nos ouvidos. Você pode sentir como se o seu corpo estivesse inchando como o boneco da Michelin, ou como se estivesse enraizado na terra. Em geral, quando essas experiências envolvem todo o corpo ou são periféricas, focadas nos membros, elas não são sinais de perigo, são inofensivas. A instrução tradicional é ignorar esses fenômenos, por mais difícil que seja. Quando você presta atenção a uma sensação específica ou fixa-se a ela, você a perpetua, e assim pode se transformar em um obstáculo. A razão por trás dessas experiências é que shamatha tem um profundo efeito no sistema da energia vital do corpo. Estamos fazendo algo com que a mente não está acostumada, colocando-a no lugar e dizendo, junto. À medida que você se concentrar e direcionar a mente de uma maneira desconhecida, em especial se fizer isso de uma forma cada vez mais profunda, isso provavelmente terá um efeito sobre as energias vitais. Elas começam a se rearranjar. Isso prossegue durante todo o curso do desenvolvimento de shamatha até a sua culminância. Quando você realmente atinge shamatha, ocorre uma mudança radical nas energias vitais. É como ter toda a energia elétrica da sua casa religada. As energias funcionarão de maneira diferente,
e você sentirá o seu corpo extraordinariamente leve e maleável. A partir daí, a menos que você deixe a sua prática de shamatha se deteriorar, esse se torna o seu estado físico normal. Antes da realização de shamatha, há muito rearranjo dos móveis, por assim dizer, à medida que as energias mudam. E quando isso acontece, podem surgir sensações físicas estranhas, talvez até ter a sensação de que seu corpo está girando ou virando de cabeça para baixo. E se você não tiver certeza de que algo que você está enfrentando ou não é problemático, se a gente não tiver certeza, né? Existem dois tipos de professores. Um é sua própria intuição, o outro é uma fonte externa. Se sentir muito claramente que há algo ali que vale a pena explorar, vá em frente. Solte-se dentro da experiência e explore. Se tiver problemas, recue e verifique com uma fonte externa. Se você tiver um problema recorrente, como dores de cabeça ou um peso no coração, sugiro que consulte um professor de meditação qualificado. Se começar a desenvolver um estado crônico de fadiga e tensão na meditação, ou estados mentais cronicamente sombrios, é hora de parar e tomar medidas adequadas. Converse com um professor. Corte esse mal pela raiz. Não permita que o problema persista e se incorpore à sua prática. Poucas pessoas são capazes de praticar exclusivamente shamatha em um retiro prolongado. Às vezes, a mente inevitavelmente se torna densa e precisa ser inspirada e elevada. Alternar entre shamatha e bondade amorosa pode ajudar. Recostar-se e refletir sobre o motivo por que você está praticando pode ser muito útil. Encontre maneiras de elevar a mente, sem permitir que ela seja arrastada por obscurecimentos. Você pode achar estimulante pensar em uma pessoa extremamente atraente, mas, quando traz o desejo para a meditação, ele vem com o seu próprio conjunto de problemas. Mantenha esse alívio virtuoso. Você pode simplesmente dar um passeio ou conversar com amigos de vez em quando. Se eles estão fazendo a mesma prática que você, isso pode ser realmente inspirador. A técnica simples de trazer luz para a meditação pode ser extremamente útil. Desenvolva a sensação de que seu próprio corpo é um corpo de luz, uma luz muito calma, suave e transparente. Deve ser luz em todos os sentidos do termo, leve e suavemente brilhante, sem nenhuma densidade, como se houvesse espaço extra entre as moléculas. Mantenha essa sensação de luz como seu ambiente, e dentro dela, atente para as sensações da respiração nas narinas. Veja se consegue relaxar. Se você encontrar alguma tensão, reduza temporariamente a intensidade do seu foco na respiração. Traga novamente a leveza difusa, impregnada de uma sensação de tranquilidade. Imagine se você realmente tivesse um corpo de luz. Como isso seria confortável? Permaneça assim por um tempo e depois, mantendo a sensação de tranquilidade e leveza, retome o foco da respiração. Outra sugestão muito prática que os lamas tibetanos oferecem, sobretudo para esse tipo de prática focada, em que a mente é fortemente dirigida para dentro, é passar um intervalo entre as sessões em um lugar onde você possa soltar o olhar em um amplo espaço, onde possa enxergar pontos muito distantes em um amplo horizonte. E assim, com essas instruções, a gente finaliza o capítulo 2. Então, pode assustar um pouco essa fala sobre os problemas que podem surgir, né? Podem ser catalisados com a prática de shamatha, mas o que ele está dizendo, trazendo, na verdade, são orientações para a gente sobre como lidar com esses obstáculos, com esses desafios, quando eles surgirem. Não é para assustar e não fazer, tá, Cris? É para fazer, mas saber o que faz, né? Quando surgem esses obstáculos.
Então, lembrando, né, como a própria Flor disse, eu acho que o Lama, quando esse livro foi escrito, já não me lembro que ano que foi escrito, assim, mas já faz alguns anos, né? Então, acho que o próprio Lama, na abordagem mais recente dele, ele vem trazendo um pouco mais de leveza e abertura. O que que você acha, Flor? Eu tenho sentido isso nas orientações dele É, também, né? sim, com Não é? certeza, com certeza. Então, e assim, para quem está fazendo o bot training também, associado ali com as instruções do Eric, que são pura leveza, abertura, gentileza, suavidade, né? Eu acho que ajuda muito para a gente, assim. Na prática em si, né, de entrar, né, com essa motivação e essa leveza realmente na prática, mas também de ter essa mesma abertura e leveza para lidar com os desafios. É muito especial que a gente tenha, e é muito mérito, né, que a gente tenha esses professores extraordinários nos ajudando e orientando. Muito precioso. Aninha, o Paulo, pode falar. Apesar de que essas instruções são sobre shamatha, imediatamente me ocorre isso, de ver isso nessas relações pessoais, principalmente as mais próximas, né? Com minha filha, com a minha ex-mulher, que sofreu de depressões muito profundas. Então, fica claro que, às vezes, a minha falta de sabedoria em tentar tirar a pessoa daquele buraco acabava surtindo o efeito contrário, porque ao invés de usar essa leveza, essa suavidade, tentava tirar isso meio que à força e nunca funcionou, né? É, Então, quando a gente não tem ainda também os meios hábeis, né, Paulo? E tá tudo bem também, você fez o que você dava conta, né, quando viveu essas situações, assim. Mas à medida que a gente vai praticando e tomando contato mais próximo com as nossas próprias experiências desafiadoras, acho que a gente vai olhando para o outro de uma forma diferente também, com essa mesma leveza que a gente está se acolhendo, se vendo, né? É muito importante, assim. Nesses processos, eu também tive problema de depressão, né? Então, eu tive um tempo bastante sombrio, assim, antes de me aprofundar verdadeiramente no Dharma. Foram tempos muito difíceis e sofridos, né? Que a depressão traz, assim, a gente às vezes é sugado para um buraco profundo, escuro, que a gente não dá conta de compreender e sair dali, né? Então, assim, durante o processo, mais nos meus processos iniciais foram bem desafiadores nesse sentido, assim, de quanto mais eu me dedicava à meditação, com frequência catalisava, assim, experiências muito difíceis, mas que já estavam ali, né, relacionadas ao meu histórico de vida, assim, com a depressão e com o histórico todo, constituiu esse quadro, né. Então, é muito desafiador, às vezes, e muito sofrido, assim, porque às vezes você está bem, está na prática, e de repente catalisa uma coisa ali que você se não tiver habilidade, orientação e apoio, às vezes a gente pode ficar mesmo nessa experiência de sofrimento. Mas aí, quando a gente tem apoio, principalmente, né? Eu acho que ajuda muito, assim. Para mim, pessoalmente, posso falar só da minha experiência, né? Para mim, pessoalmente, sempre me ajudou muito, assim, nos momentos desafiadores, eu ter com quem contar, assim, com quem conversar e quem me ajudasse. Então, eu acho que serve para todos nós, assim, né? Eu estou ampliando a minha experiência de uma forma maior, mas eu acho que não é muito diferente, né? A experiência humana básica, eu acho que parece um pouco, assim, cada um com suas questões, obviamente, mas que pode ser catalisado, assim, e a gente saber apoiar é importante também, né? A meu ver, pelo menos. Tudo bem até aqui, galera? Agora são 7h20. Eu tenho uma meditação separada para a gente fazer, 24 minutos, vai dar 7h44. A gente vai sair assim com um tempo curtinho para emendar com a AG, mas eu acho que valeria a pena. O que vocês acham? Vamos? Então, vamos fazer uma prática de chamata, quietude, reconhecendo essa dimensão de quietude e movimento. Lembrando que esses obstáculos, quando eles surgem, eles são os movimentos que se apresentam, né? Então, a gente vai treinar essa habilidade de reconhecer esse movimento e conseguir repousar na dimensão de quietude da mente, da consciência, né? Então, vamos lá, encontrem uma posição confortável, podem fechar suas câmeras e microfones se quiserem.
Por acaso o sono sair, por favor, alguém me sinaliza, tá? It may now become more clear than ever before how utterly indispensable it is to settle body, speech, and mind in their natural states, so that you can come to that stillness and sustain it. Talvez já tenha ficado mais claro do que nunca sobre a fundamental importância de estabelecer o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais, para poder chegar a essa quietude. And now as we venture into the main practice, it is integral to this practice that your eyes are at least partially open. E agora, conforme nós entramos na parte principal da prática, é indispensável para essa prática que você mantenha os olhos ao menos parcialmente abertos. Again, to experientially refute the false notion that your awareness and the space of the mind are behind your eyelids, inside your head. Isso nos ajuda a refutar a falsa sensação de que a mente está dentro da cabeça ou atrás das pálpebras. The culmination of settling mind in its natural state is precisely that relaxed, still, clear awareness, resting right where it is. A culminância da prática de estabelecer a mente em seu estado natural é a consciência relaxada, quieta e clara, e descansar nessa consciência exatamente onde ela está. When your awareness is still, it's not enough that it is still. You must know that it is still. Quando a consciência está quieta, não é suficiente ela apenas estar quieta. É preciso ter consciência de que a consciência está quieta. When your awareness is continuously still, unmoving, you must continuously know that it is still and unmoving. Quando a consciência está quieta e sem se mover, você deve então ter constantemente a consciência de que ela está quieta e sem se mover.
But the light of your mental awareness does illuminate the space of the mind. Mas a luz da sua consciência mental, ela ilumina, de fato, o espaço da mente. So when there are movements in the mind of thoughts, desires, images, you will be aware of them. Portanto, quando existirem movimentos no espaço da mente, como pensamentos, memórias, desejos, você terá consciência desses movimentos. But they're not your primary focus. Mas eles não são o seu foco principal. Your primary focus is sustaining the stillness of your awareness and knowing that it continues to be still. O foco principal é sustentar a quietude da consciência, sabendo que a consciência está quieta. And when movements do occur in the mind, such as objective appearances, images, discursive thoughts that you can observe, when objective movements occur in the space of the mind, be aware of them, note movement as movement. E quando os movimentos de fato ocorrerem no espaço da mente, como movimentos objetivos, imagens, pensamentos discursivos, note esses movimentos como movimentos. But there are also subjective movements within the space of the mind. Mas também ocorrem movimentos subjetivos no espaço da mente. Subjective impulses such as desires and emotions. Impulsos subjetivos como desejos e emoções. And when they arise, when they move, note that they've arisen and moved. E quando eles surgirem e se moverem, note que eles surgiram e se moveram. But like an unflickering candle flame, let your awareness be unmoved by the objective appearances and subjective impulses of the mind. Mas como uma chama de vela que não se perturba, deixe que a sua consciência não se perturbe com os movimentos objetivos e subjetivos que surgirem no espaço da mente. Observe them as if from afar. Observe-os como se você estivesse de longe. Or to draw on the example from last night, as if you're observing the movements of the neighbor across the street. Ou, tomando o exemplo de ontem, como se você estivesse observando os movimentos de um vizinho do outro lado da rua. But on your side of the street, you remain seated right where you are, unmoving, unreactive. Mas do seu lado da rua, você pode permanecer quieto, sem se mover, sem reagir. And yet discerningly clear and observant. E claramente e discriminadamente observando. Not withdrawn from the mind, Sem se recolher da mente, not fusing with the mind, sem se fundir com a mente, present with the mind, presente com a mente, but unmoved by its movements. mas sem ser movido pelos movimentos da mente.
out of sheer habit, the power of habit, your awareness again and again will be unconsciously and involuntarily carried away by appearances. Por puro hábito, pelo poder do hábito, a consciência, vez após vez, será inconscientemente e involuntariamente arrastada pelas aparências. So the motions of the mind will reflect the motions of awareness. Então, os movimentos da mente se refletirão em movimentos da consciência. And stillness is gone. E a quietude será perdida. As soon as you retrospectively, with your power of introspection, recognize that your awareness has been set in motion, it's been abducted and carried away. As soon as you recognize that, let your first response be to relax. Assim que retrospectivamente, pelo poder da introspecção, você perceber que a consciência foi abduzida, arrastada pelas aparências, foi colocada em movimento, assim que você notar isso, deixe que a sua primeira resposta seja relaxar. And give just enough effort, a tiny bit of effort, to release your identification with whatever carried you away. Let go. E faça apenas o pequeno esforço de liberar a identificação com o que quer que tenha arrastado você. Solte. And now that you are a free agent, no longer abducted, return. E agora que você é um agente livre, não está mais abduzido, retorne. Let your awareness once again come to rest in its own place, holding its own ground in stillness. E deixe que a consciência volte para o seu próprio lugar, sustentando-se em sua própria base, em quietude. And again, out of habit, your awareness will be set in motion by identifying with subjective impulses, desires, emotions, all manner of mental afflictions. E vez após vez, pelo puro hábito, a consciência irá ser colocada em movimento pelos impulsos subjetivos, como desejos, emoções, aflições mentais. Dullness may settle on the mind. O embotamento pode se estabelecer na mente. And your awareness may identify with, fuse with that dullness. E a consciência pode se identificar, se fundir com esse embotamento, com essa sonolência. By the power of grasping, it's been drawn away from its own natural clarity and darkened with the fusion of the dullness of the mind. E pelo poder do hábito, a consciência vai poder ser obscurecida, escurecida pelo embotamento e perder sua clareza natural. As soon as you recognize that your awareness has been drawn away from its sense of ease, of stillness and clarity, and it's become fused with activities, subjective activities or states of the mind, as soon as you recognize this introspectively, let your first response be to relax. E assim que você notar introspectivamente que a consciência foi arrastada da quietude e da clareza por estados mentais ou por impulsos subjetivos, deixe que a sua primeira resposta seja relaxar.
Give just enough effort to release your grasping to these subjective impulses or subjective mental states. Faça esse pequeno esforço suficiente para soltar a identificação com esses impulsos subjetivos ou com esses estados mentais. Observe the desire, the mental affliction, the emotion, rather than fusing with them. Observe os impulsos subjetivos como o desejo, a emoção, em vez de se fundir com eles. And let the light of your awareness clearly illuminate the darkness or dullness of the mind. Vividly be aware of the fact that the mind is dull. E deixe a luz da sua consciência iluminar claramente o embotamento, a sonolência da mente. And rest once again in the sense of ease, the effortless stillness, the effortless clarity of your own awareness. E novamente se estabeleça, sem esforço, na quietude, na clareza da sua própria consciência. Like a sovereign sitting upon the royal throne. Como um rei sentando no trono real. In the audience room. Na sala de audiência. Where visitors come and go. Onde os visitantes vêm e vão. Pleasant and unpleasant. Agradáveis e desagradáveis. Virtuous and non-virtuous. Virtuosos e não virtuosos. But the sovereign never moves from the throne. Mas o rei nunca se move do trono. Notices the movements within the audience room. Note os movimentos na sala de audiência. The comings and goings. O ir e vir. But never moves from the throne. Mas nunca se mova do trono. Awareness never wavering from its own place. A consciência nunca se desloca do seu próprio lugar. And let's continue practicing in silence. E agora nós seguimos praticando em silêncio.
Suavemente, vamos retomando a interação dela. Essa é uma prática para a gente ir se habituando a reconhecer e a deixar passar todos esses movimentos que surgem para a mente, né? Os movimentos objetivos e os subjetivos. O problema maior surge quando a gente se funde com eles. Então, a gente vai desenvolvendo, treinando essa habilidade de reconhecê-los e deixá-los passar. Muito bem. Tudo bem por aí? Vamos fazer nossa dedicação. E antes de compartilhar aqui as preces finais para a gente dedicar os méritos do nosso estudo e prática, eu queria só falar com vocês, na semana que vem, no dia 17, quinta-feira, é aniversário do Lama Alan. Então, na quarta-feira nós temos nosso estudo e eu, assim, tenho um grupo que está sempre aqui, né? Então fica aberto também para quem vê a gravação depois e quiser se juntar ao grupo. Mas um convite para que na semana que vem a gente esteja ainda mais conectado de coração e mente, com o coração e mente do Lama. E é esse ser maravilhoso que nos apoia, nos orienta há tantos anos, né? E que o Lama tem uma vida longa, assim, que ele tenha muitos insights, compartilhe com a gente as experiências dele e nos orientem para que a gente siga os passos dele e consiga, enfim, nos liberarmos de todos esses obstáculos, desse mar de sofrimento, né? E especialmente, assim, o Lama tem uma vida longa mesmo, né? Que a gente esteja conectado com ele. Então, meu convite para vocês, assim, na semana que vem, a gente segue com o estudo ainda mais conectado com essa presença amorosa, generosa e realizada do nosso Lama Alan. Dito isso, vou compartilhar a tela para nós fazermos as preces finais. Então, vamos nós, dedicação de méritos. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas, que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Desce de longa vida a sua santidade, Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokiteshvara, Senhor da compaixão Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Prece de longa vida ao Lama Alan Wallace, que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Eu adínio do da Madrugune, do Atike Malupa, de Salagopa, Shum. Obrigada, queridos e queridas, pela companhia. Nos vemos daqui a pouco ou na semana que vem. Obrigado, Aline. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada. Beijo. Obrigada. Tchau.